É complicado, meus amigos. É muito complicado. Tá difícil de aceitar. Bom, eu não sei o que falar realmente. Eu realmente não sei o que falar. Vamos pra análise do Justiceiro. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Nós vamos pra análise do Justiceiro. Corta. Bom, Justiceiro da Marvel conta a história de Frank Castle, que é um ex-combatente da guerra, que teve a sua família toda assassinada por algumas pessoas do governo. E ele vai atrás disso, ele descobre isso na série do Demolidor, e ele vai atrás dessas pessoas como forma de vingança. A série começa muito bem, assim, mostrando as cenas de ação, mostrando tudo que a gente quer ver do Justiceiro. Sangue, muito tiro, muita gente gritando, implorando para ele não matar. E isso é muito legal. O primeiro episódio você fica, cara, beleza, eles conseguiram, eles trouxeram o meu Justiceiro. E aí ele se vinga por tudo que aconteceu e ele mata todas aquelas pessoas. A partir daquele momento, ele entra meio que num vazio, ele não sabe mais o que fazer. Porque ele não tem mais missão para cumprir, né? Ele não tem mais a quem recorrer. Isso é no primeiro episódio. A partir daí, o Justiceiro entra num branco. Ele fica numa questão em relação à vida dele, né? O que ele deve fazer em relação à vida dele. Afinal, para ele já tinha conseguido fazer tudo o que ele queria. Ele já tinha se vingado pela morte da família dele. Porém, ele acaba descobrindo que tudo era muito maior do que parecia ser. E com isso, o plot vai se desenvolver e a história vai se desenvolver a partir daí. A maior questão é que o plot da história ele só vai aparecer no final do terceiro episódio e ele é explicado em apenas uma cena. Ou seja, eles demoram muito tempo para explicar o plot da narrativa. Ou seja, você tem 13 episódios de uma série, no terceiro episódio você tem o plot da série explicado em apenas uma cena. E aqueles 2 primeiros episódios serviram para quê? Beleza, serviram para construir um personagem. Ok, a gente tem que construir o Frank Castle, a gente tem que mostrar quais são as motivações e o que faz o Frank Castle ser o Frank Castle. Ele é um anti-herói, ele é uma pessoa amargurada e ele tem que conviver com os fantasmas da guerra e os fantasmas da perda da família dele. Beleza, isso a gente tem que entender e isso a gente tem que compreender um pouco mais sobre esse assunto e um pouco mais sobre essa questão. O problema é que a narrativa com a qual eles fazem isso é muito lenta, é muito demorada. A narrativa é muito arrastada. E não é isso que você espera de uma série do Justiceiro. Você espera que ela tenha uma narrativa um pouco mais rápida. Você quer entender, é óbvio que você quer entender o que faz o Justiceiro ser o que ele é, o que faz o Frank Castle ser o que ele é. Isso é claro, até porque é um personagem muito rico, é um personagem muito importante dos quadrinhos da Marvel. Então você precisa entender um pouco melhor o que motiva ele. Mas você não precisa de 5 ou 6 episódios para entender o que motiva ele. Um episódio já bastava. Então a série se alonga muito em questões como, por exemplo, no trauma pós-guerra. Ela fica uns 5 ou 4 episódios tratando sobre essa questão do trauma pós-guerra e fica debatendo e fica batendo nessa tecla o tempo todo. E ela não precisava disso. Ela poderia tratar disso ao longo dos fatos, ao longo do momento em que isso vai acontecendo e ao longo das reações que o Frank Castle vai tendo com as ações dele. Outra questão que faz com que a série fique um pouco mais fraca é a forma como o Frank Castle meio que se sente culpado por fazer o que ele faz. O Justiceiro ele não se sente culpado de forma alguma por fazer o que ele faz. Ele faz o que ele faz e não tá nem aí, ele tem que fazer aquilo e ponto final. Em momento algum o Justiceiro vai se sentir culpa. E na série o Justiceiro ele faz as ações que ele tem que fazer e depois ele parece amargurado por ter feito o que fez. Ele parece sentir pena por ter matado as pessoas que ele matou. E o Justiceiro nos quadrinhos ele não mata e sente pena, ele mata e ponto, acabou. Eu tenho que matar as pessoas e esse é o meu papel como Justiceiro.
Eu não preciso ter pena das pessoas. Eu vou matar, eu vou tirar sangue delas. Tá sendo difícil fazer essa análise, eu confesso pra vocês, tá sendo bem complicado fazer essa análise, mas vamos lá. Em questão de fotografia, eles mantêm a mesma fotografia que eles vêm tendo nas outras séries da Marvel com a Netflix. Aquele tom sombrio, mais urbano, que é bem interessante, é bem legal. Você tem um toque mais urbano da Marvel, que foge completamente dos cinemas. Eu acho isso muito interessante. Enquanto no cinema a gente tem aquela coisa com mais cores, uma paleta de cores mais extensa, aqui a gente tem uma paleta de cores mais fechada, uma paleta de cores mais escuras, e isso eu acho muito interessante porque a gente está falando de Nova York, a gente está falando de um lugar onde é a vida real, né, onde as coisas realmente acontecem. Para não falar que a série só tem pontos negativos, né, além dessa questão da narrativa ser muito lenta, a série tem um ponto positivo, que é a relação entre o Micro e o Frank Castle, que pra mim é o ponto mais alto da série e pra mim é o ponto mais legal. A relação entre os dois funciona muito bem, e eles entregam algo muito legal, uma relação de dupla, de parceria muito bacana e que fica muito interessante na tela de se ver a forma como os dois contracenam, a forma como os dois se complementam. É muito interessante ver isso, essa questão do Micro e do Justiceiro. Como a gente já tinha visto no Demolidor, o John Bernthal, ele entrega um Justiceiro perfeito, cara, ele não tem outra pessoa para fazer o Justiceiro, ele é a pessoa perfeita para fazer o Justiceiro. O maior problema é que ele caiu num roteiro muito mal feito e muito longo. E eles quiseram problematizar muitas questões no Justiceiro que não precisavam ser problematizadas. Como, por exemplo, essa questão do Justiceiro matar e depois se arrepender de ter matado, ou ficar com pena de atirar em alguém, sendo que ele não precisa ter pena de atirar em alguém. O Justiceiro não tem pena, ele mata. Bom, vamos resumir, né, porque eu falei, e eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos ficam por conta da atuação do John Bernthal, que ele é perfeito, pra mim ele é o Justiceiro perfeito, eu adoro ele atuando como Justiceiro. Eu gostaria muito, muito, muito de ver o Justiceiro ao lado do Homem-Aranha. Cara, isso seria um sonho realizado, mas infelizmente isso não vai acontecer. A relação do Justiceiro com o Micro é um ponto muito positivo também. É muito interessante ver essa questão. E os vilões são bons vilões. A causa e a motivação deles é uma boa motivação, então fica aceitável de ver na série. Os pontos negativos, como eu falei, é uma narrativa muito lenta, muito arrastada. A gente tem um Justiceiro que foge completamente do Justiceiro dos quadrinhos, porque ele é um Justiceiro, claro que ele é um Justiceiro amargurado, é claro que ele é um Justiceiro problemático, isso é bom, isso é uma parte boa da série, só que ele é um Justiceiro que atira e depois pede desculpa, e isso é inaceitável. Isso não tem como, isso não faz parte do que é o Justiceiro e do que o Justiceiro representa nos quadrinhos. Então, por conta disso tudo, por conta dessa análise, por conta de todas essas questões de uma narrativa lenta para uma série que merece uma narrativa mais rápida, 3 episódios é demais, são muitos episódios, você fica cansado, não é uma série que vale a pena maratonar, porque é uma série exaustiva, é uma série que cansa, o roteiro não te envolve muito bem, vai chegar um momento em que ela vai ter uma subtrama com um cara que está relacionado com essa questão de trauma pós-guerra e que é totalmente desnecessária. Parece que eles colocaram aquela subtrama só para encaixar a Karen Page ali na série e que realmente a Karen Page é totalmente desnecessária na série, não tem função. Então, o Justiceiro, infelizmente, era a série que eu mais esperava no ano. Ela vai ficar com 3 frames, eu estou muito desapontado e essa é a minha nota. Marvel, eu esperava muito de vocês tinham acertado no Justiceiro, no Demolidor, vocês tinham feito um Justiceiro perfeito. Pra que humanizar demais o cara? Pra que trazer muita explicação? Não precisa explicar muito. Explica, mas não explica demais. Precisa dar uma justificativa pra tudo que o cara faz. O cara precisa pedir desculpa depois de dar um tiro. Não, o Justiceiro não pede desculpa. O Justiceiro atira, o Justiceiro mata. O Justiceiro quer sangue. É simples, cara. Não tem
Não tem o que questionar. É simples. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por vocês. Desculpa a pistolada, mas é porque esse cara aqui mexe comigo, entendeu? Bom, são essas as considerações finais. Espero que tenham gostado. Eu estou realmente triste, desapontado